No quarto programa da série, no Salto para o Futuro de hoje, o quarto programa da série Integração de Tecnologias, Linguagens e Representações, nossos convidados falam sobre tecnologia, comunicação e interação. Para esta conversa, convidamos a coordenadora de Design Didático da Coordenação Central de Educação à Distância da PUC do Rio de Janeiro, Laura Coutinho, o professor de Filosofia da Educação da Unicamp, Eduardo Chaves, e a coordenadora do Núcleo de Educação à Distância do SENAC e professora da PUC, ambos em São Paulo, Maria da Graça Moreira da Silva. Veja como você pode participar do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. As inúmeras possibilidades de comunicação através da internet são alguns dos principais atrativos para o internauta brasileiro. Chats, programas de conversação instantânea, comunidades virtuais, jogos online e e-mails estão entre os recursos virtuais mais utilizados por quem acessa a rede mundial de computadores aqui no Brasil. Um jogo, um computador, um jogador no comando do mouse e do teclado. Lazer solitário? Que nada. Ligados pela internet, 31 outros jogadores podem participar da mesma partida. São os games multiplayer, que cada vez mais ganham força em todo o mundo. No Brasil, o fenômeno se espalha nas chamadas LAN houses, que oferecem diversas possibilidades aos usuários. Para fazer suas pesquisas, baixar arquivos, músicas, entendeu? Vídeos, para usar várias coisas. Tem muitas possibilidades para ser feito dentro de uma LAN house. No filme Meu Tio Matou um Cara, de Jorge Furtado, as novas tecnologias de comunicação são utilizadas pelo jovem Duca, que resolve fazer de tudo para provar a inocência do tio. É a ficção buscando inspiração na realidade para retratar como as diversas linguagens da mídia influenciam as novas gerações. É a história de um cara que se acha muito esperto, mas faz tudo errado. No fim acaba tudo bem. Ele não era tão esperto, mas tinha muita sorte. Na vida real, o internauta brasileiro está entre os que mais utilizam a rede de computadores para se comunicar. Dados da pesquisa Ibope Net Ratings revelam que no Brasil, mais de 60% dos 11 milhões de internautas residenciais utilizam programas de trocas de mensagens instantâneas. Para os usuários, a comodidade está entre as vantagens dessas novas ferramentas de comunicação. Por exemplo, não posso ligar para alguém às 2 da manhã, né? A mãe do cara pode estar dormindo e acordar, perturbar a família. Eu, pelo MSN, tem o status, né? Tá ocupado, online, o horário de almoço. Dessa forma a gente tem como saber se a pessoa está ali disponível. Um dos principais frutos da utilização da internet e de recursos como os comunicadores instantâneos é uma nova dinâmica de relação com a língua e também com quem está do outro lado do monitor. A coisa é muito ágil, né? Então eles procuram usar abreviações, né? E eles criam novas abreviações de palavras. Isso não impede que eles consigam utilizar a escrita, né? Como nós estamos habituados a ver, quando eles estão trabalhando em um curso. Eu até brinco de vez em quando falando que, quer dizer, o MSN, ou até mesmo esse aqui, um pouquinho agora mais antigo, e agora o novo Orkut, que virou uma boate online, né? As pessoas acabam utilizando aquilo para namorarem ou conhecer novas pessoas, com não só o intuito de conhecer virtualmente, né? Acho que até mesmo para conhecer pessoalmente mais tarde. O Orkut, citado por Bernardo, é a mais recente febre de comunicação da internet brasileira. E o Brasil também lidera o ranking de usuários com mais de 65% do total. Cerca de 56% dos chamados orkuteiros têm entre 18 e 25 anos de idade. E 89% dos participantes afirmam que estão no Orkut para fazer novas amizades. No Orkut, é possível trocar mensagens com amigos que também sejam cadastrados e participar de inúmeras comunidades temáticas virtuais.
O que eu acho interessante nessas comunidades é que elas são formadas por identificação de pensamentos, identificação de valores e de crenças. O número de comunidades abertas e uma série de recursos que você tem acesso através dessas comunidades, informações, isso tudo está realmente revolucionando a comunicação em geral. Laura, Eduardo, Graça, muito obrigado pela participação aqui hoje. Laura, muitas pessoas têm desconfiança com relação a jogos, né? Nós vimos no vídeo o advento das lan house, né? As crianças, os alunos, enfim, muitas pessoas utilizando o computador para jogar. Você vê no jogo uma possibilidade também de aprendizagem? Sem dúvida, né? Quer dizer, na realidade é uma das grandes possibilidades. Quer dizer, quando a gente olha para a escola, para a educação infantil, e a gente vê como as crianças aprendem jogando, desde o amarelinho aos jogos, né, de mesa, a gente vê que realmente o artifício do jogo, né, traz vantagens inúmeras para toda a formação de uma criança. No caso do jogo pelas novas tecnologias também, né? Quer dizer, ele tem toda uma preocupação com a seleção desse jogo, mas tem todo um valor do jogo, né? Nós temos experiências muito interessantes, né? Até dos jogos, um dos jogos que eu digo que mais faz sucesso é o SimCity, né? O SimCity, quando a gente trabalha o SimCity, com todas as questões, né, da qualidade de vida, fazendo com que o aluno construa os conceitos de geografia, jogando, é uma interação muito vantajosa para o aluno, e ele aprende inúmeros conceitos que, de uma certa forma, eram conceitos muito complexos, abstratos, e num jogo ele aprende tudo aquilo, né, de uma forma muito mais facilitada. Então a gente tem usado muito a estrutura do jogo, né? E a gente viu ali o menino fazendo um jogo e com os personagens. Então a gente tem uma experiência dos alunos criarem os seus personagens, escolherem esses personagens e a partir daí navegarem, entrarem pela história, entrarem pelos conteúdos de português, pela geografia, para buscar soluções de um determinado desafio que foi proposto numa estrutura de jogo que é em função de um conteúdo acadêmico que está sendo trabalhado com o aluno. Eduardo, aprofundando mais ainda o raciocínio da Laura, né, saindo da questão do jogo em si, mas trazendo para a discussão a temática das tecnologias de comunicação, né, são mais atraentes, elas possibilitam o aprendizado de uma maneira mais interessante para o aluno, ele que está muito hoje ligado a essas tecnologias de comunicação e informação? Sim. Eu acho que, voltando à questão que a Laura mencionou do jogo, o jogo é uma ferramenta pedagógica, mesmo quando ele é um jogo solitário, né? A ênfase aqui no vídeo que nós vimos está em jogos interativos, jogos que requerem mais de uma pessoa e que estão jogando, no caso, virtualmente. Eu acho que a ênfase de todo esse segmento que nós vimos está no fato de que a tecnologia hoje é basicamente uma ferramenta de comunicação. Nós vimos e-mails, chats, gente usando o MSN Messenger, gente jogando jogo interativo. Então, a ênfase aí está na troca de experiências, na interação, na comunicação. E isso é essencial para a educação. Foi Paulo Freire, o nosso educador maior, que disse que ninguém educa ninguém, mas ninguém se educa sozinho. O ser humano se educa em comunhão, em interação. Então, a tecnologia que nós temos hoje não deveria nem ser chamada de computador, né? O computador é um equipamento que faz cômputos, cálculos. Mas a tecnologia hoje está sendo usada para as pessoas entrarem em contatos umas com as outras, trocarem experiências, trocarem informações, se divertirem e, especialmente, aprenderem. A aprendizagem é hoje algo eminentemente colaborativo, que requer a interação, e a tecnologia hoje expande as possibilidades de interação das pessoas exponencialmente. Graça, o Eduardo deixou uma pista interessante, né? Principalmente com relação à interação, né? Estudar hoje passa a ser mais interessante quando você
tem essa possibilidade de estar num grupo, de estar num bate-papo, com outras pessoas trocando ideias, aprofundando um raciocínio. Mas tem também um outro dado interessante, que é a velocidade com que essas coisas acontecem, né? Através dos meios de comunicação, através das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, né? Com certeza, Marco. Acho que pegando um pouquinho do que a Laura comentou, um pouquinho do que Eduardo continuou, a gente tem, né, acho que duas situações ainda um pouquinho diferentes, né? Uma situação de comunicação, de jogos, de comunidades de aprendizagem, comunidades online que são espontâneas, né? Onde os alunos ingressam de forma realmente espontânea, motivado por um outro colega, por um outro amiguinho. No caso, né, da tecnologia mais voltada para a educação, nós temos estruturas mais intencionais voltadas para o ensino e aprendizagem, um pouquinho mais organizadas, né, do que a gente tem na internet como um todo, né? Eu acho que, conforme o Eduardo também colocou, a gente tem hoje a possibilidade de ter novos ambientes para aprendizagem. Esses ambientes, além, né, estendendo um pouco aos ambientes sala de aula, estão nessa possibilidade de ambientes virtuais e essa imensa possibilidade, essa gama enorme de formas de comunicação diferente. E essa forma de comunicação, essas novas formas de comunicação, elas supõem também novas formas de representação do conhecimento. E isso é muito interessante porque ela traz, né, para o diálogo também da sala de aula diferentes formas de aprender, de se comunicar e de interagir entre as pessoas. Todas elas supõem também interação, né? Isso que eu acho que é o que a tecnologia nos traz de mais interessante, essa possibilidade do aprendizado colaborativo, né? Do aprender juntos, do estar construindo conhecimentos em conjunto por meio desses ambientes virtuais. Vamos à participação da Ivoneide, de Goiás. Olá, Ivoneide. Olá, boa noite. Eu sou Ivoneide, do Teleposto Cora Coralina, cidade de Goiás. No texto da professora Laura Coutinho, foi mencionado nos relatórios que uma das dificuldades encontradas para a organização deste projeto era a resistência de alguns gestores, preocupados com conteúdos e resultados tradicionalmente mensuráveis. Há como adaptar essas novas tecnologias às exigências do sistema educacional que prega a modernização dos modos de aprendizagem, mas que quando se vai avaliar o aluno para que esse ingresse em cursos superiores, usam os métodos tradicionais para avaliar o seu nível de conhecimento. Boa noite e obrigada. Ivoneide, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Laura. Na realidade, o que a gente sempre se debara com a questão da avaliação é sempre complicado, né? Quer dizer, a gente trabalha todo novos modelos, um paradigma, está aí os PCNs, né, os parâmetros curriculares, propondo justamente uma flexibilização, quer dizer, um pensar diferente em relação à educação, e a gente chega no vestibular, que é isso que aí o gestor diz, mas não, eu tenho que colocar quantos lá na faculdade, e aí a dificuldade que a nossa colega Ivoneide trouxe para a gente discutir. Então, passa por quê? Para justamente trabalhar toda a comunidade, né? O próprio gestor está envolvido com essas questões. A gente sabe que o mundo do trabalho não tá, né, também tem uma exigência de trabalhar outras questões que não as questões meramente de informação cobrada pelas avaliações tradicionais. Então, se a gente puder envolver toda a comunidade numa reflexão de que realmente a gente está formando aquele sujeito, não para ele fazer um vestibular, mas sim para ele poder lidar com todas essas informações na sua vida em relação ao que ele vai trabalhar, ao que ele vai, né, se desenvolver enquanto sujeito, enquanto, enfim, competências que ele vai ter para lidar com as dificuldades, problemas e procurar soluções, é o ideal. Então a gente tem que trazer esse gestor, o diretor, os orientadores, os professores para fazer uma reflexão e começar a olhar para a questão da avaliação de uma forma diferente. Difícil? É difícil, né? E daí a gente, vamos implementar toda uma mudança na escola. A gente esbarra, se a gente não convidar esse diretor, né, para que essas discussões sejam
esgotadas, a gente não consegue fazer nada. Não sai do lugar, fica parado. Mesmo. Mônica? A Caterine Seixas, da TV Escola em Anápolis, Goiás, entende que a tecnologia sozinha não garante aprendizagem e não opera mudanças na educação. Ela pergunta como levar professores e gestores a compreenderem isso. Perfeito. Eduardo? Eu acho que ela enuncia bem o problema. A tecnologia em si não muda nada. A tecnologia tem uma certa plasticidade, ela se adapta àquilo que a gente quer fazer. Se a gente quiser usar a tecnologia para manter uma pedagogia conservadora na escola, pode fazer. Como pode usar a tecnologia para subverter uma pedagogia tradicional e fazer coisa nova. Então, a decisão de mudar é uma decisão que não é imposta pela tecnologia, ela tem que partir da gente. E a gente muda quando a gente não está satisfeito com o que está fazendo, né? Ou com aquilo que a gente vê. A gente muda quando está muito gordo, resolve fazer um regime. A gente muda quando sente que, por exemplo, o cigarro está causando mal à nossa saúde. E na escola a gente só vai mudar quando a gente se convencer de que aquilo que a gente está fazendo não serve mais para preparar os alunos para viver no tipo de sociedade em que a gente hoje já vive, até mesmo no Brasil, em que a tecnologia está presente em todo lugar, em que as pessoas podem interagir umas com as outras com extrema facilidade, em que as pessoas têm acesso a informações, às vezes até muito sofisticadas, sem precisar da escola, sem precisar do professor. Então a escola só vai mudar, na verdade, quando ela se compenetrar de que aquilo que ela está fazendo não serve mais para preparar adequadamente os alunos para a realidade de hoje. Daí a tecnologia pode ajudar. Né? Até que isso aconteça, a tecnologia pode ser usada para reforçar formas muito tradicionais de trabalhar. A pergunta agora é da Vânia, de Goiás. Olá, Vânia. Boa noite. Sou Vânia, do NTE de Rio Verde, Goiás. Considerando a importância das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e seu importantíssimo papel na formação crítico-social do ser, o que fazer diante da resistência que muitas escolas apresentam frente às inovações necessárias para que o aluno construa seu próprio conhecimento? Boa noite e obrigada. Ok, Vânia, nós agradecemos a sua participação. Graça. Bom, a Vânia tocou num tema bastante interessante, que é a resistência, eu acho que da comunidade escolar, muitas vezes, frente à adoção, à incorporação dessas inovações nas práticas pedagógicas, né, no cotidiano da escola. Eu acho que o Eduardo também já pontuou, né, que essa mudança, ela acontece, né, por vários movimentos. Um desses movimentos é um movimento no próprio interior da escola, não só de um professor isoladamente, mas da comunidade escolar como um todo. Essa comunidade escolar, ela entende-se, né, como os gestores, os professores e até as famílias e os alunos que estão envolvidos nesta comunidade. Então, existe, né, esse movimento, essa motivação, esse movimento de mudança para a incorporação das novas tecnologias, porém, existe também um movimento social mais amplo, né, que está relacionado com as novas tecnologias, com as novas pesquisas, com as mudanças na economia e que faz um movimento também de fora para dentro na escola. É claro que essas mudanças, né, essa incorporação, ela não se dá de imediato. Ela vai acontecendo em etapas, né, ela vai acontecendo numa construção, né, gradativa desta incorporação das novidades propriamente ditas na escola. E isso é feito, né, entendo eu, por uma reflexão bastante profunda, não só, né, dos diretores, como dos coordenadores e dos professores. Então, essa apreensão que é gradativa, ela passa sempre por uma grande discussão no interior da escola, uma discussão sobre qual é o impacto no papel dos professores, como é que isso vai mobilizar os alunos, e, enfim, todas as características que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Ok.
Mônica? Os cursistas do NTE de Morrinhos, em Goiás, sabem da importância das TICs no cotidiano escolar e perguntam como desenvolver um trabalho de inclusão digital com alunos de escola da zona rural, onde há carência de tecnologias, e eles querem saber para que essas crianças não sejam ou se sintam excluídas. Eduardo, eu queria que você respondesse essa pergunta com relação a essa exclusão e essa necessidade também de inclusão, mas eu sei que você também quer dar uma palavrinha sobre a pergunta anterior da Vânia, quando ela se refere a essa necessidade de ter aí a tecnologia e a resistência na sala de aula ou na própria escola. Se pudesse juntar as duas coisas. Cursistas de Morrinho, nós estamos falando hoje aqui especialmente sobre TICs, né? NTICs, novas tecnologias de informação e comunicação. Mas elas não são as únicas tecnologias que existem. Na verdade, a escola vem usando tecnologia há muito tempo. O livro é uma tecnologia. E é isso que eu queria pontuar quando a Graça estava falando, que quando o livro impresso apareceu no século XV, houve resistência por parte de educadores, por parte de professores que disseram: o livro vai enfraquecer a memória dos alunos, o livro vai desvalorizar o professor, porque agora a gente pode aprender lendo um livro, não precisa procurar um mestre para ensinar a gente. Então, a resistência que educadores, professores em geral opõem à tecnologia é coisa velha e é de certo modo compreensível, porque ela ameaça um jeito de fazer as coisas com o qual eles estão acostumados. Então, numa escola rural em que não há tecnologia mais de ponta, em que não há computador, que não há internet, que talvez não haja nenhuma antena parabólica para captar as transmissões da TV educativa, a gente precisa trabalhar com tecnologia, digamos, mais alta, né? Não alta tecnologia, tecnologia menos alta, tecnologia mais baixa. E certamente o livro hoje está presente em todo lugar. A gente pode começar aí e esperar, porque a tecnologia vai chegar em todo lugar. Acho que o que assombra em relação à inclusão digital não é a demora em aparecer, é que ela está acontecendo muito mais rapidamente do que, digamos, o livro se tornou popular, né? O livro, que é fácil, levou quase 500 anos para estar na mão de todo mundo. E ainda tem gente analfabeta hoje. Verdade. A participação agora é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Mais amplo, né? Que está relacionado com as novas tecnologias, com as novas pesquisas, com as mudanças na economia, e que faz um movimento também de fora para dentro na escola. É claro que essas mudanças, né, essa incorporação, ela não se dá de imediato. Ela vai acontecendo em etapas, né, ela vai acontecendo numa construção, né, gradativa desta incorporação das novidades propriamente ditas na escola. E isso é feito, né, entendo eu, por uma reflexão bastante profunda, não só, né, dos diretores, como dos coordenadores e dos professores. Então, essa apreensão, que é gradativa, ela passa sempre por uma grande discussão no interior da escola, uma discussão sobre qual é o impacto no papel dos professores, como é que isso vai mobilizar os alunos, e, enfim, todas as características que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Ok. Mônica? Os cursistas do NTE de Morrinhos, em Goiás, sabem da importância das TICs no cotidiano escolar e perguntam como desenvolver um trabalho de inclusão digital com alunos de escola da zona rural, onde há carência de tecnologias, e eles querem saber para que essas crianças não sejam ou se sintam excluídas. Eduardo, eu queria que você respondesse essa pergunta com relação a essa exclusão e essa necessidade também de inclusão, mas eu sei que você também quer dar uma palavrinha sobre a pergunta anterior da Vânia, quando ela se refere a essa necessidade de ter aí a tecnologia e a resistência na sala de aula ou na própria escola. Se pudesse juntar as duas coisas. Cursistas de Morrinho, nós estamos falando hoje aqui especialmente sobre TICs, né? NTICs, novas tecnologias de informação e comunicação. Mas elas não são as únicas tecnologias que existem. Na verdade, a escola vem usando tecnologia há muito tempo. O livro é uma tecnologia. E é isso que eu queria pontuar quando a Graça estava falando, que quando o livro impresso apareceu no século XV,
Houve resistência por parte de educadores, por parte de professores que disseram: o livro vai enfraquecer a memória dos alunos, o livro vai desvalorizar o professor, porque agora a gente pode aprender lendo um livro, não precisa procurar um mestre para ensinar a gente. Então, a resistência que educadores, professores em geral opõem à tecnologia é coisa velha e é de certo modo compreensível, porque ela ameaça um jeito de fazer as coisas com o qual eles estão acostumados. Então, numa escola rural em que não há tecnologia mais de ponta, em que não há computador, que não há internet, que talvez não haja nenhuma antena parabólica para captar as transmissões da TV educativa, a gente precisa trabalhar com tecnologia, digamos, mais alta, né? Não alta tecnologia, tecnologia menos alta, tecnologia mais baixa. E certamente o livro hoje está presente em todo lugar. A gente pode começar aí e esperar, porque a tecnologia vai chegar em todo lugar. Acho que o que assombra em relação à inclusão digital não é a demora em aparecer, é que ela está acontecendo muito mais rapidamente do que, digamos, o livro se tornou popular, né? O livro, que é fácil, levou quase 500 anos para estar na mão de todo mundo. E ainda tem gente analfabeta hoje. Verdade. A participação agora é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Um projeto de educação à distância criado para dar suporte permanente aos professores da rede pública do estado de Goiás no trabalho com as diversas mídias. O curso oferecido pelo Núcleo de Tecnologia Educacional da cidade de Catalão tem 40 alunos. O curso surgiu de uma constatação. Como professora multiplicadora, nós observamos que os professores participavam dos cursos de formação continuada e não retornavam, não colocavam em prática aquilo que tinha sido dado nos cursos de capacitações. Novas possibilidades de atendimento ao professor é o nome do curso, que utiliza diversos recursos tecnológicos para promover a formação dos educadores. A partir de uma formação presencial, depois de uma outra à distância, aí sim vem o nosso atendimento, que é a continuidade. Para a gente não perder esse professor, então nós temos uma rede colaborativa através do MSN e no EPROINFO, né, o professor tem ali disponibilizado aquele ambiente que ele pode entrar no fórum, na parte de dúvidas, e os chats que nós podemos estar organizando um momento em que todos vão estar interagindo. No curso, a atuação dos professores multiplicadores está organizada em etapas. Nós vamos até a escola para saber qual é a ideia inicial que ele tem em relação de projeto. Nós auxiliamos o professor qual é o recurso mais adequado para aquele que vai utilizar, ou seja, o programa. Logo em seguida, ele já corpo a corpo com o aluno dentro do laboratório, pesquisando e buscando outros recursos. Se ele tiver alguma dificuldade, a gente volta no laboratório, ou então nós damos assistência online, ou seja, a gente utiliza o MSN. A equipe de multiplicadores se reveza para garantir o atendimento online aos cursistas. Então não tem hora marcada para essa assistência online. Geralmente, quando os professores têm muitas dificuldades, aí sim eles mandam uma mensagem para alguém, né, marcando um horário que ele pode estar ali presente, a gente faz um esforço e sempre está ali para poder atender o professor. Ele nunca fica sem atendimento. De acordo com a professora Mara Rúbia, o trabalho com as diversas tecnologias contribui para que o professor faça uma nova leitura do mundo e também do seu papel no processo de ensino-aprendizagem. Porque nós vivemos num mundo, na era da informação, onde você tem muitas informações, mas nós não nos aprofundamos em nada. Então, o grande desafio é o professor compreender o papel dele nisso aí. Ele é um papel de parceiro. Ele deixa de ser o centro do saber para ser o condutor. Talvez ele vai até aprender mais com o próprio aluno.
Graça, a educação à distância não é uma novidade. O rádio já cumpre há muitos anos no país esse papel, a televisão, até os Correios, né, vem com uma proposta já de há muito tempo com educação à distância. Na sua experiência, né, você coordena um curso de educação à distância no SENAC em São Paulo, é professora também universitária. Como é que você vem avaliando e acompanhando essa evolução no que diz respeito à educação à distância? Quem está ganhando com isso? Como estamos avançando nessa área? Realmente não só o vídeo, mas aponta, né, mas a educação tem sido muito, principalmente depois da utilização mais maciça da internet. É claro que o Brasil ele tem grandes projetos de educação à distância, desde 1940 mais ou menos, com a utilização de rádio, de educação por correspondência e pela própria TV, né, como no caso hoje aqui a gente está fazendo. Não obstante todas essas formas de comunicação, a internet, conforme colocou também a professora no vídeo, ela é muito importante, que ela também apresenta essa nova possibilidade das pessoas construírem o conhecimento coletivamente, né, em conjunto, e mesmo estando à distância. Ela coloca também um tópico bastante importante, que é a possibilidade da formação na ação. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente fala em formação de professores? Então, muitas vezes o professor ele sai da escola, vai para o ambiente de capacitação e na hora que ele volta para a escola ele tem muita dificuldade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu. E essa nova possibilidade que é descortinada pela educação à distância é uma possibilidade dos professores estarem fazendo uma formação ao mesmo tempo que estão atuando na sala de aula ou com seus alunos, ou enfim, estão trabalhando nas suas escolas. Então ele permite que a pessoa esteja presente, né, interagindo com os outros colegas, mesmo que à distância, e esteja atuando, né, rapidamente ali, ao mesmo tempo com os seus alunos. Então essa é uma das grandes possibilidades da educação à distância. A participação agora é da Juraci, do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Boa noite, Marcos. Boa noite, convidados. Boa noite, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na cidade de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. Como sabemos, as novas tecnologias são instrumentos de grande importância no ensino-aprendizagem. Como promover essas mudanças tecnológicas se em grande parte das nossas escolas só possuem o vídeo e a TV como instrumento tecnológico, ficando o computador só na imaginação? Boa noite, muito obrigada. Obrigado pela sua participação, Juraci. Laura, você também tem uma atuação em relação ao Proinfo, né? Eu acho que isso também serve para você utilizar na sua resposta a Juraci, né? Porque o Proinfo é um programa de informática na escola e que vem, de uma certa maneira, atuando e preenchendo essas lacunas, né, apresentadas pela Juraci. Né? Uhum. Na realidade, o Proinfo, o objetivo é, né, dotar as escolas das novas tecnologias, dos computadores. Ainda não tem, né, essa largura e de repente é isso que a Juraci está reclamando aí. Ansiosa, né? Com razão, né? Vamos chegar a essas novas tecnologias. Mas, Juraci, você já tem duas tecnologias, que é o rádio e a televisão, né? E, enfim, enquanto o computador não está chegando, usufruir dessas duas tecnologias para que realmente já uma dinâmica diferente da sua sala presencial é uma grande alternativa, né? Quer dizer, a própria TV Escola, nós temos um universo aí de 4.000 vídeos disponíveis para os professores. Como é que a gente pode fazer com que esses materiais possam ser melhores aproveitados na nossa prática aí das nossas escolas? Agora, eu também queria trazer um assunto dessa questão da educação à distância, voltando aí à questão do vídeo. Quer dizer, a gente vê hoje muito a prática da educação à distância na capacitação de professores, né? Já existe toda uma mobilização muito grande em relação, principalmente quando começou a internet.
E o que a gente tem observado é que o fato da gente ter que fazer todo um planejamento para trabalhar com a questão da educação à distância, ela vai trazer um impacto na educação presencial. Quer dizer, pensar como trabalhar essas mídias, seja a televisão, o rádio, o próprio material impresso, a internet, né, a questão da cooperação, isso tudo faz com que os professores olhem para essas tecnologias e dizem como é que a gente vai melhorar a nossa prática, como é que a gente vai fazer a nossa aula ser diferente. Então, lembrando que às vezes a gente está falando de educação à distância como algo separado da educação, e aí tudo nós estamos vendo que está no mesmo bojo, que é a educação. Então, tanto a educação à distância quanto a educação presencial, elas duas vão migrar para somente uma questão, que é a educação. E essa que é o nosso objeto e faz parte de toda uma reflexão, né? Perfeito. A participação agora é da Elisete de Goiás. Olá, Elisete. Boa noite a todos. Eu sou a professora Elisete, da TV Escola de Posse, em Goiás. Que aspectos devem ser considerados na utilização dos recursos tecnológicos na escola, de forma a proporcionar a produção significativa do conhecimento? Boa noite e muito obrigada. Obrigado a você, Elisete. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Eduardo. Eu acho que o grande desafio da escola hoje, Elisete, é essa construção do conhecimento, mesmo sem a tecnologia. Eu acho que na nossa escola ainda há aquele modelo em que o conhecimento é transmitido do professor para o aluno, não é construído pelo aluno em colaboração com seus colegas e com os professores. Então, antes de a gente solucionar o problema de como a tecnologia pode nos ajudar a construir o conhecimento na escola, nós temos que aprender a construí-lo mesmo sem a tecnologia. Então, esse, eu diria, é o principal desafio que a escola enfrenta. Eu sei que a gente é um pouco impaciente, não é? A Juraci, que falou antes, embora ela fale daquela maneira bem vagarosa de falar do Nordeste, ela é impaciente. Ela diz, nossas escolas têm vídeo, têm televisão, mas não tem computador e não tem internet. É bom a gente lembrar que neste mês de maio de 2005, a internet está fazendo 10 anos no Brasil. Faz apenas 10 anos, foi em maio de 95 que ela surgiu. Então já há uma evolução considerável. Quando fazia 10 anos que a televisão estava no Brasil, em 1960, eu não tinha televisão em casa, nenhuma escola no Brasil tinha televisão. No entanto, com o computador e com a internet, nós já temos tido um avanço considerável. Então é preciso que a gente tenha paciência e vá resolvendo aqueles problemas que podem ser resolvidos sem a tecnologia, como a questão da construção do conhecimento que preocupa a Elisete, para que, com a tecnologia em mãos, a gente possa, né, fazer com que esses processos aumentem em termos de abrangência, em termos de alcance. Mônica? Os cursistas do Teleposto Sesc de Fortaleza perguntam se já não estaria na hora das faculdades incluírem em suas grades curriculares disciplinas para o uso da informática educativa, a fim de que esses professores, ao se depararem com o laboratório de informática, saibam direcionar os seus alunos no uso dessa tecnologia. Ok. Graça? Bom, né, obrigada pela pergunta aos cursistas aqui da TV Escola. Com certeza, a gente está, né, como acho que o Eduardo falou, a gente tem uma certa ansiedade em estar conhecendo mais, em estar incorporando essas novas tecnologias na nossa prática. É claro que uma das formas mais interessantes e importantes é no nascedouro, né, dos professores, é onde os professores são formados, até a própria formação dos professores nas universidades. É claro que é muito importante essa incorporação. Né, não só de disciplinas, mas como da própria utilização das novas tecnologias nas diferentes disciplinas, ela vai acontecer, né, com o tempo, ela vai acontecer. O importante, né, complementando a colocação do Eduardo e da Laura, é discutir como essas tecnologias vão ser utilizadas na educação, qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno, mesmo quando a gente ainda não tem essas tecnologias. Embora todos acabem tendo contato de uma forma ou de outra, porque a tecnologia nos dias atuais, ela não está só limitada ao computador. Ela está
por todos os lados. Ela está no supermercado, ela está no boleto de ônibus, ela está no cinema, enfim, ela já está fazendo parte do nosso dia a dia. Então, não só isso, como toda a consequência que traz a própria sociedade da informação e do conhecimento. Então, esse é um bom debate, né, para os próprios professores e alunos das universidades. Laura, tem uma outra reflexão, você traz um pouquinho disso também no texto, que é a questão que envolve, né, o professor em sala de aula e o professor no laboratório, o professor na sala com os computadores. Migrar a sala de aula para o laboratório e vice-versa, né? Existe sempre um conflito, existe sempre uma diferença na prática pedagógica desse professor. Como é que isso vem sendo trabalhado e o que você aponta como importante nesse processo? Novamente é a questão da reflexão, né, da educação, quer dizer, fazer com que esse professor, né, ao se apropriar da tecnologia, ele faça um planejamento onde usando uma tecnologia, ele tem né, o vínculo com o que ele está trabalhando na sala de aula. Eu sempre digo que os professores são os doutores da arte de ensinar, então eles dominam todo aquele conteúdo. O que eles têm é que apropriar uma nova tecnologia e fazer com que a sua didática, a sua maneira de ensinar realmente dê conta daquelas outras situações, né? Que a gente chama de situações didáticas, né? E isso é a grande importância, quer dizer, fazer com que o professor faça um planejamento de utilização dessas tecnologias, sejam as mais avançadas, sejam as mais, vamos dizer assim, as mais antigas, né? Como o próprio que a gente vê é que o professor tem uma certa resistência no caso dessa mudança, porque ele se sente inseguro porque não fez um planejamento ou não foi ajudado a fazer esse planejamento. Então, quando eu digo que a própria educação à distância está impactando a educação presencial, é porque na educação à distância a gente tem que projetar, tem que planejar para que ela aconteça de uma forma adequada. Então, quando a gente diz que o professor na sala de aula presencial, né, lá na sala, no seu dia a dia, ele tem que planejar para que essas tecnologias aconteçam de forma realmente a agregar um valor à sua prática, a vantagem, né? Quer dizer, ele vai, senta, ele produz aqueles materiais, ou ele pega aqueles materiais, ele entra e aí diz, bom, agora nós vamos ver um vídeo e vamos tirar proveito daquela situação. Então, é nesse sentido que esse ato vai começando a ser, vamos dizer assim, dissolvido, né? E que é bom para todo mundo, né? Isso. Mônica? A Norma Bentes, do NTE do Pará, diz que a tecnologia está ganhando espaço em nossa sociedade. Alguns profissionais da educação estão em processo de adaptação no uso dessas tecnologias no espaço educacional. Sabendo disso, como podemos superar as dificuldades do uso das ferramentas tecnológicas quando estamos acostumados a trabalhar com a metodologia tradicional? Perfeito, Eduardo. De novo, eu acho que vou bater na mesma tecla, não é? Eu acho que certamente as faculdades de educação, as agências formadoras de professores já deveriam ter introduzido tecnologia no processo de formação de professores, como estão utilizando hoje na formação continuada. Mas a gente precisa se tranquilizar um pouco em relação ao seguinte fato. A tecnologia não precisa ser apresentada pelo professor ao aluno. Não é através do professor que o aluno vai se familiarizar com a tecnologia, como uma das cursistas disse. O aluno, em geral, já está familiarizado, já tem uma facilidade muito grande, natural, para lidar com a tecnologia. E a prova disso é que nas nossas casas, em geral, são as crianças que lidam com as tecnologias mais complexas. Então a gente não precisa ficar muito ansioso de que a gente tem que aprender a lidar com essa tecnologia, tem que desenvolver uma nova metodologia de trabalho na escola com uma tecnologia para passar tudo isso para o aluno, porque o aluno, na verdade, vai ser, acredito, a força propulsora da mudança na escola em relação à tecnologia, porque ele se sente bem com ela, natural com ela, ele nasceu num mundo já digital, enquanto que a gente, professor mais velho, vai ser sempre estrangeiro no mundo da tecnologia digital, vai falar o digital com sotaque, né? Por mais bem que a gente domine a tecnologia. Graça, Eduardo, então, aprofundando esse raciocínio também, Graça, vale considerar que, havendo uma discussão na escola sobre
o uso de tecnologias, que tecnologias aplicar, que software utilizar, seria importante também ouvir os alunos, né? Não uma coisa de cima para baixo, né? Com certeza, eu acho que o Eduardo colocou bastante bem. Os alunos, eles têm mais, não sei se mais facilidade, mas ele tem mais disponibilidade para aprender este mundo tecnológico, né? Para usar as comunicações instantâneas, para acessar o Orkut, enfim, para trocar e-mails, eles têm mais, acho que tempo, disposição e capacidade natural para isso. Mas isso não implica necessariamente que esta aprendizagem ela se dê também no próprio aprender do aluno. Então é mais fácil a gente entender que existe um processo de formação desses alunos também, para eles utilizarem essas tecnologias para o aprender, e não só para se comunicar com os alunos e baixar música, enfim, mas sim, né, essa forma de colaborar, construir conhecimento e aprendizagem colaborativa. Mônica? A Soraya Gadelho, do Teleposto Sesc de Fortaleza, diz que o Orkut é um ambiente aberto à exploração de todas as suas comunidades, sejam culturais, fã-clube, pornografias, etc. Mesmo sabendo que a não linearidade e a liberdade de escolha de interesses estão sendo muito colocadas a serviço da educação, não seria uma faca de dois gumes utilizar essa ferramenta na escola? Perfeito. O que você acha dessa pergunta? Como é que você responde essa pergunta da Soraya, Laura? Na realidade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quer dizer, o mundo da internet como o mundo da televisão, nós temos né? E aí está o papel do educador, né? Com a gente como, né? Tanto o educador, professor, como o educador na nossa casa, a gente tem que estar junto. Né? A gente não pode existir até não vou deixar o meu filho ver a televisão porque a televisão traz, né? E aí o nosso filho vai e vê a televisão. E como é que a gente faz? A gente tem que estar junto, inclusive fazendo o senso, trabalhando para que ele tenha um senso crítico em relação àquilo que chega a ele e que o mundo vai fazer o julgamento. Né? Então, no caso dessas comunidades abertas, a gente tem que estar muito próximo ao nosso aluno para que realmente ele possa diferenciar os caminhos e o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, no Orkut nós temos uma experiência de trabalhar a questão do desenvolvimento da escrita. Os professores criaram toda uma comunidade em cima de quem conta um conto, aumenta um ponto. Então os alunos foram convidados a serem estimulados a criar suas histórias a partir de uma edição cooperativa. Né? Cada um ia colocando o complemento daquela história. Né? O trabalho foi bastante bem-vindo, tanto do ponto de vista dos professores, quanto do ponto de vista dos alunos. Então, é uma ferramenta positiva, Agora, a gente entra realmente em comunidade que a gente vê que lá não existem coisas educativas, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar mostrando para o aluno e falando e fazendo a crítica, né? Uma lição de vida, né? Deixa de ser uma lição de vida. Mônica? Os cursistas Márcio, Neuzeni e Vilma, do Teleposto do Seja de Aragarças, perguntam como associar o mundo digital ao currículo escolar na medida em que possibilite desenvolver e facilitar a comunicação e interação entre os alunos nas séries iniciais e principalmente na educação infantil. Perfeito. Eduardo. Acho que certamente a tecnologia digital pode ser usada até mesmo na pré-escola. Há programas que ajudam as crianças a desenvolver uma série de habilidades, mesmo nesse período em que elas são bem pequenas. Mas, sem dúvida, a força dessa tecnologia é muito maior quando ela está sendo utilizada com pessoas já alfabetizadas, pessoas que podem lidar com o texto com certa familiaridade, podem incorporar sons, imagens, etc. Então eu diria que numa hierarquização de prioridades, a tecnologia deve ser utilizada naqueles ambientes em que ela pode ser mais bem aproveitada. E crianças muito pequenas têm uma série de outros brinquedos com os quais elas podem muito bem trabalhar, não é? Agora, se a tecnologia está lá, certamente ela pode ser também utilizada, mas acho que a prioridade é para quem já está num grau de desenvolvimento cognitivo mais avançado e que pode lidar com razoável facilidade com a linguagem. No próximo bloco, os nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje sobre tecnologia, comunicação e interação. Voltamos em instantes.
Salto para o Futuro está de volta, já estamos na reta final do programa e os nossos convidados fazem agora um balanço do debate de hoje sobre tecnologia, comunicação e interação. Graça, suas considerações finais. Bom, eu acho que o debate de hoje foi bastante interessante porque ele tocou em pontos que são fundamentais para o nosso diálogo, né? Um desses pontos é a formação de professores, a inclusão digital, a participação de toda a comunidade no processo de reflexão de como utilizar as novas tecnologias na sala de aula e no cotidiano da escola. O que eu gostaria de acentuar, né, de salientar nesse programa é a discussão no interior da escola, da comunidade escolar, de como utilizar essas novas tecnologias, não só de forma espontânea pelos alunos, mas na formação continuada dos professores para a utilização das tecnologias, a formação dos gestores e também na formação dos alunos. É claro que tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância, para professores e alunos, o importante é que os professores e alunos podem construir conhecimentos, podem ser autores, né, das suas próprias interlocuções e eles podem também construir juntos por meio, então, de um processo reflexivo continuado. Ok, Graça. Muito obrigado pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Laura? Bem, o que eu queria deixar, né, como mensagem aí final é a oportunidade que os professores têm, né, de criar situações didáticas diferenciadas no momento que essas tecnologias chegam e fazem, né, sacudir essa escola que vem com uma exigência, né, da sociedade do conhecimento e a escola ainda perplexa em relação a como trabalhar com essa nova sociedade, com esses novos alunos. O Eduardo falou muito bem numa certa feita, quer dizer, os alunos é que vão fazer com que essas tecnologias cada vez mais sejam apropriadas pelos professores em função de que eles têm mais facilidade. Então, eu acho que é uma oportunidade de se criar novas situações ou situações diferenciadas, né? Seja usando as novas tecnologias, seja usando as tecnologias mais antigas, seja usando a integração dessas tecnologias, né? Quer dizer, fazendo com que o computador deixe uma mensagem para que ele assista um vídeo, ou para que ele leia um livro na biblioteca, ou para que faça uma discussão presencial ou uma discussão à distância. Então, todas essas possibilidades é que vão fazer com que essa escola, vamos dizer assim, seja sacudida e que realmente repense a sua maneira de trabalhar, a maneira de trabalhar com os alunos, né? E aí, como fazer, né? Como a Graça disse, como fazer? Fazendo, né? Quer dizer, acreditando no desafio e propondo essas situações, quer dizer, saindo dessa perplexidade e do receio, né? Professores, mão na massa e comecem, seja com uma tecnologia ou com outra, realizem, né? Tragam todo esse potencial de criatividade e façam com que, desde o quadro de pregas, a nova tecnologia seja utilizada de uma forma bastante criativa. Obrigado, Laura. Eduardo, suas considerações finais. Cursistas, muita gente já errou prevendo que a tecnologia pudesse mudar a escola, né? Quando surgiu o rádio, se achou que ia mudar a escola. Quando surgiu o cinema, se achou que ia mudar a escola. A televisão, a mesma coisa. E a escola tem resistido a mudanças. E agora a gente tem uma tecnologia nova, que é o computador, a internet, que também faz uma promessa de mudanças. Eu acho que há uma diferença substantiva neste caso, que é o tema deste programa, que é a questão da interação e da comunicação. As tecnologias anteriores não eram interativas, elas eram unidirecionais. Então elas eram usadas pelo professor para transmitir alguma coisa para o aluno. Estas tecnologias que nós hoje temos permitem que alunos se comuniquem uns com os outros, interajam uns com os outros, interajam com os professores, permitem que professores interajam uns com os outros. Então essa tecnologia tem pelo menos o potencial de mudar o tempo e o espaço da escola. O tempo, a aula vai deixar de fazer sentido porque as pessoas vão estar aprendendo à distância o tempo todo. E o espaço vai também perder o seu sentido porque a gente vai estar se comunicando com pessoas que estão fora das paredes e dos muros da escola. Então, desta vez, me parece que o potencial é melhor. Agora, se vai acontecer, a gente tem que esperar e ver.
Salto para o Futuro de hoje termina por aqui. Eu agradeço as presenças da coordenadora de design didático da Coordenação Central de Educação à Distância da PUC do Rio de Janeiro, Laura Coutinho, do professor de Filosofia da Educação da Unicamp, Eduardo Chaves, e da coordenadora do Núcleo de Educação à Distância do SENAC e professora da PUC, ambos em São Paulo, Maria da Graça Moreira da Silva. No Salto para o Futuro de amanhã, o último da série, vamos conhecer as novas tendências na integração de tecnologias. Até lá!